Não tá achando o Wi-Fi? Acho que eu vou também. É. Vou botar no 3G. Não, aqui já tá no 4G já. Boa noite, pessoal. Ei, será que não dava pra colocar? Já estamos online aqui já no Facebook da Gastro Obeso Center. Também já estamos online aqui também no Instagram do Dr. Almino Cardoso Ramos. Você podia colocar, sabe o quê? Eu tenho a primeira entrada, a Aline Barros. Ela é... Sempre. Acho que ela bota um sininho. Tem 38. Qual estrela, Daniel? Olha, a estrela tá pagando, 4,99. Tá vendo o que O tá quê? falando? Tá Você escrito? pode. Ah, que é 99 estrelas, 4,99. Você pode pagar as estrelas. Ah, você paga então. Que estrela é essa? Então, você Eu pode, também não conhecia. pode pagar a estrela para a gente receber a estrela e pagar 4,99, 10,99 para receber dinheiro. Tá rodando, né? Sim, Ah, mas Bom. isso aí... já estamos ao vivo. E aí, essa cirurgia é para mim? Quem deve fazer cirurgia bariátrica? Quem pode fazer? Quem é elegível para o procedimento? Quem deve ser prioridade para o procedimento? Cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Então, hoje, na nossa GOC Live, a ideia é discutir com vocês exatamente esses pontos que a gente tem falado aí. Uma coisa que a gente sempre costuma ouvir com frequência é o paciente vindo à consulta e perguntando assim: doutor, eu estou aqui para saber se tenho indicação para fazer esse tipo de operação. Bom, doutora Manuela aqui com a gente, doutor Nestor, doutor Rafael, vamos começar o nosso bate-papo aí e vamos ver quais são as dúvidas de vocês em relação a isso. Outro dia, eu estava vendo num desses grupos que tem de internet de cirurgia bariátrica e uma paciente, ela entrou lá e falou assim: olha, eu estou terrivelmente arrependida de ter feito esta operação. E ela descrevia lá as razões, mas basicamente a razão dela era porque ela queria comer um volume de comida que não cabia mais dentro do estômago dela. Então ela passava mal, porque queria comer e não conseguia comer. E logo depois entraram uma série de outras pessoas comentando e algumas dizendo: eu também passei por isso, eu também me arrependi de fazer essa cirurgia, eu acho que não devia ter feito, acho que foi uma decisão que eu tomei num momento, tomei uma decisão muito depressa e eu acabei me arrependendo de tomar essa decisão. Mas a grande maioria, assim, 98% do que a gente via, eram pessoas que diziam assim: olha, eu realmente estou arrependida de não ter feito antes, né? Então aí vem o outro lado, a gente consegue ver assim, a esquerda, a polarização, né? A polarização política da cirurgia bariátrica, vamos falar assim, gente dizendo que está arrependido, gente dizendo que está arrependido de não ter feito antes. Bom, nós temos aqui no nosso grupo o Dr. Nestor, que é operado. Então deixa eu perguntar para ele se ele alguma vez se arrependeu de ter feito essa cirurgia bariátrica. Bom, boa noite a todos. Eu fiz cirurgia bariátrica no ano de 2003. Hoje eu estou com mais ou menos 50 quilos a menos do que eu tinha antes. E assim, eu acho que não é uma justificativa... Mesmo assim a Ana era apaixonada por você? Não, isso foi depois. Depois que eu emagreci, ela ficou apaixonada. Mas mesmo quando eu era gordinho, eu era bonito também. Continuo bonito, mas faz sucesso. Tá? E assim, essa desculpa de que eu quero comer mais, eu quero comer em grande quantidade,
eu acho que não é uma desculpa válida, porque quando o paciente ele se adapta, ele mastiga o alimento, ele come devagar, como a gente sempre está orientando os pacientes, ele consegue ter uma ingestão de alimentos satisfatória, né? E uma das coisas que a gente quer é que o foco alimentar mude um pouco. Ó, Nestor, só cortando um pouquinho para a gente não perder as mensagens, olha lá, a Simone Mendes. Pessoal, quando vocês entrarem com algum comentário, por favor, coloquem de onde vocês são, para que a gente possa identificar melhor. Ó, a Simone Mendes está ali, e eu acho que a linha dela é essa, Nestor, porque ela coloca lá, ó, pode voltar o estômago do bypass como era antes? Agora, aí, Simone, eu não entendo se você está perguntando se pode desfazer a cirurgia para voltar o estômago como era antes, ou se depois de operado o estômago pode dilatar e voltar como era antes. Explica melhor aí pra gente. Continua aí, Nestor. Então, acho que o paciente tem que mudar o foco dele. A alimentação não deve ser mais a prioridade dele para viver. E sim, ele deve comer para manter seu quadro nutricional e ter outras prioridades na vida, atividade física, outros tipos de coisas que vão substituir o que antes ele tinha, que era só comer, comer e comer. Hoje, por exemplo, se eu não falar para ninguém que eu sou operado, comendo devagar, mastigando, eu como uma quantidade normal, igual uma pessoa que come normal, 150, 200, 300 gramas de alimento por refeição. É claro que tem que comer devagar, mastigar, nada de líquidos. A Simone de Cotia. Que é satisfatório para qualquer pessoa se alimentar. Sim, me arrepender de maneira nenhuma. Agora, Nestor, eu vejo você falando assim, e que a pessoa que opera tem que mudar o foco, vamos ver o que o Rafa acha também, mudar o foco da comida para academia, de não sei o quê. Mas olha aqui, ó, nós temos ali o Daniel, que é quase pastor já, sogro, genro de um pastor, e a única pessoa que eu vi transformar água em vinho foi Jesus Cristo. Entendeu? Então, essa proposta que você está fazendo aí é mais ou menos como isso, transformar água em vinho ou vinho em água. Eu acho que não é tão fácil assim. Como é que a gente trabalha esse processo de uma forma para quem é mortal, para quem não é Jesus Cristo? Então, por isso que a avaliação com a equipe inteira é importante. A gente já começa a trabalhar esse foco da parte psicológica com as nossas psicólogas. A nutricionista já vai orientando como deve ser a parte nutricional, como que vai se realimentar novamente. E dessa maneira o paciente ele acaba se adaptando bem à cirurgia bariátrica. E assim, não estou falando que ele não vai comer mais. Eu estou falando que ele não deve priorizar a comida como a melhor coisa da vida dele. Eu ouço de muitos pacientes, mas eu gosto de comer, doutor, por isso que eu não vou operar. Eu também gosto de comer. E eu gosto de comer churrasco. Eu como churrasco toda semana. E a cirurgia não me impede em nada disso. Então, a gente só tem que saber que em vez de comer 1 quilo, você vai comer 300 gramas e vai se sentir satisfeito igual. Eu acho que esse é o grande propósito da cirurgia. Comer menos e ficar satisfeito igual. E tem muita gente que fala, doutor, é necessário mesmo passar com a psicóloga, eu não vejo importância. A gente vê que é muito importante, né? A forma, já tanto com a nutricionista, pergunta, doutor, posso passar com um nutricionista de fora, que pelo meu convênio em outra cidade, em outro canto, e não quer passar por uma nutricionista daqui porque acaba pagando, alguma coisa assim. Então, por isso que o especialista é importante, para ajudar na dieta, na forma de comer, na forma de pensar, né? E como vai seguir depois da cirurgia isso aí, entendeu? Por isso que é importante você ter um acompanhamento com a equipe, com o nutricionista, com o psicólogo, com o cirurgião, para seguir e você mudar a sua forma de pensar e a sua forma de comer também. Bom, a gente fica muito feliz escutando isso de você, André Tirolo, falando que foi operado em 2006, nunca mais engordou, leva uma vida normal e está super feliz. A Aline também, a Aline Barros aqui, ó, não me arrependo de nada, mudei meu foco para academia e diminuí a minha ansiedade, bariátrica é vida, super legal também, Aline, esse tipo de informação mostrando para as pessoas que é possível
mudar esse foco, encaixar esse foco, encaixar uma vida com outro propósito depois, mas é uma transformação que ela não é fácil e eu acho que sempre eu falo para os pacientes que vêm buscando a ideia de fazer a cirurgia bariátrica, eu falo assim que hoje, com o treinamento que nós temos, com o conhecimento que nós temos, nós conseguimos oferecer duas coisas. Eu queria muito oferecer três, mas a terceira a gente ainda não consegue. O que a gente consegue oferecer? Uma cirurgia segura. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura. É raro um paciente hoje ter alguma complicação de alguma cirurgia bariátrica, alguma complicação grave. Pode ter ali uma inflamaçãozinha de ponto, pode, depois da cirurgia, por 2, 3 dias, ter alguma evacuação com alguma perda de sangue. Isso são as coisas mais comuns, mas nenhuma complicação dessas vai colocar a vida do paciente em risco. Então, a primeira coisa que a gente consegue oferecer é segurança. Pode operar, que essa cirurgia é segura. A segunda é resultado. Pode operar porque você vai emagrecer. E eu acho que vocês precisam cobrar mais isso aonde vocês vão fazer a cirurgia. Doutor, mas peraí, quanto eu vou emagrecer com esse método que você está me propondo? Aquela coisa do médico dizer, não, mas você tem que fazer a dieta, você tem que fazer atividade física, eu acho que já não é por aí. Hoje a gente tem um grau de efetividade da cirurgia que a gente pode garantir para pessoas que vão fazer cirurgia primária. Eu não estou falando de cirurgia revisional, que ao longo de um ano você vai ter, no mínimo, e nós vamos garantir isso, 25% de perda de peso. Esse é um resultado que a gente pode garantir. Agora, o que eu não posso garantir? Não me peça para garantir o resultado 3 ou 4 anos depois da cirurgia, porque aí vai depender muito do paciente. Esse resultado inicial de que vai operar, vai ter alta e não vai ter nenhum problema, e que vai emagrecer 25% do peso em um ano depois da cirurgia, isso depende muito do que a gente faz no momento da operação, de como nós fazemos a cirurgia. Agora, depois disso, 1 ano, 2 anos depois, isso tem muito a ver com o paciente. Fez o acompanhamento da forma adequada, está tentando levar a coisa de uma forma diferente, porque a gente precisa entender que aqueles hábitos de 20 anos de vida, de 8 anos de vida, de 12 anos de vida, é que aquela convergência de hábitos, e aqui tem muita questão emocional, ansiedade, depressão, coisas diversas levaram. Nós tivemos vários fatores, não é uma coisa, vários fatores que levaram ao aumento de peso. Então, é multifatorial. A cirurgia vai ajudar muito. Agora, essa ansiedade, essa depressão, ela pode voltar depois. E isso colaborar para a mudança de algumas coisas. É aquela coisa assim, o paciente não consegue comer uma grande quantidade de alimento, mas só que ele come, o que ele come é extremamente calórico. Então, a quantidade de calorias, porque é sorvete, é leite condensado, é doce de leite, é chocolate, é uísque, é cerveja, isso daí não tem cirurgia que segure. Cirurgia segura arroz, feijão e carne, mas a cirurgia não segura cerveja e uísque. O paciente acaba sabotando a sua cirurgia, doutor Bino, porque ele começa, ele não vê que está sabotando a cirurgia e começa a ganhar peso, a mudar o vício. Então isso é muito perigoso. Então o paciente tem que entender, se ele fez essa cirurgia, ele tem que se comprometer com a cirurgia. Claro. Né? E aqueles hábitos de antes, aquela situação multifatorial que levou à obesidade, ela precisa ser modificada. Exatamente. Porque senão é aí que é o terreno fértil para aparecer o reganho de peso. Tem um conceito aqui que eu queria discutir hoje, que eu vejo que é muito comum, e que é
causa mais comum que eu vejo para reganho de peso. Então, vamos colocar aqui, ó, esôfago. A Simone, ela falou, ela quer saber se o Dilatação. estômago volta a dilatar de Dilatar. novo. É exatamente isso que nós vamos mostrar para a Simone aqui agora. Olha aqui, Simone. E isso eu tenho feito muito também nas endoscopias de controle. Eu pego a endoscopia, dou para o paciente e falo assim, ó, lê em voz alta. Aí o paciente vai ler lá, ó, observa esse estômago reduzido de tamanho com 3 centímetros, 4 centímetros. É isso que a gente vê na endoscopia. Então, é um estômago com este tamanho aqui. Aí, o que que acontece, ó? Começou a comer. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com as nossas nutris aqui. Ariane e Sandra. É assim, logo no começo, a gente percebe que o tamanho, a redução do tamanho do estômago leva a ter uma sensação de saciedade com uma quantidade menor de comida. O paciente sente aquilo que ele gosta de sentir. A comida enche e trava. O estômago enche e trava. Dá uma sensação de saciedade. Só que aí começa o seguinte. Come um pouquinho mais, come um pouquinho mais rápido, toma líquido em cima da refeição. E isso vai aumentando gradativamente a pressão dentro desse estômago aqui. E aí vai entrar um outro princípio que chama complacência. Porque esse tecido ele vai ficando complacente e vai acumulando também alimento aqui no esôfago. E isso aqui vai fazer assim, ó. Então, quando a gente olha uma dessas endoscopias, que tem um estômago, um mini estômago com 3 ou 4 centímetros, e o paciente fala para a gente que come 500 ou 600 gramas, é isso que acontece. Tudo isso vai se tornando complacente. E a comida vai se acumulando aqui, ó. E aí, o paciente começa a falar assim, eu estou com refluxo. Isso não é refluxo. Isso é regurgitação. Esse mecanismo que eu estou mostrando para vocês é o que explica 90% do reganho de peso depois do bypass. Por quê? No começo, o paciente toma cuidado, come devagar, entala uma vez ou outra, vomita uma vez ou outra, mas com o passar do tempo, ele vai aprendendo técnicas para enganar isso daqui. E em 6 meses, ele faz com que aquela bolsa, juntamente com o estômago, se torne complacente. E é o caso que vem para a cirurgia revisional, o paciente ganhou muitas vezes todo o peso que emagreceu, querendo fazer cirurgia revisional. Mas o que nós vamos fazer aqui? Tirar todo o estômago e tirar todo o esôfago? Quer dizer, alguma coisa dá para fazer. Mas é preciso entender que modificações dos hábitos alimentares precisam ser feitos. Aí, esse paciente aqui, Rafa, a gente faz uma bioimpedância e ele tem uma taxa metabólica basal de 1.600 calorias, quando deveria ser 2.200 pelo menos. Ou seja, ele não queima, o corpo dele aprendeu a não queimar caloria, por toda uma forma de comer errado, porque não toma café da manhã, porque pula a refeição. Então, o corpo ele vai aprendendo a lidar com isso, porque o instinto, a genética que nós temos é de ganhar peso. O corpo humano não entende fisiologia de perder peso. Ele sempre vai querer ganhar, ganhar e ganhar. E é contra isso que nós vamos lutar a vida inteira. E ela perguntou também se volta o tamanho como antes, novamente como a primeira, não vai voltar, o estômago não vai voltar como era antes, vai dilatar, tem chance de dilatar como o doutor me explicou,
Mas não vai voltar como antes, que é um tamanho muito grande. Entendeu? Mais do que dilatação, o problema aqui é complacência. Aquele estômago, ele é uma bexiga de aniversário. Ele tem 4, 5 centímetros, olhando ele vazio na endoscopia. Mas quando começa a colocar alimento junto, ele está fundido com o esôfago, aquilo começa a ceder, ceder, ceder e cabe 500, 600 gramas de alimentação. Mas assim, o que eu vejo muito nos pacientes com reganho de peso, claro que eles também comem, alguns deles, uma quantidade maior por causa dessa parte de complacência tudo. Mas, maioria das vezes, quase 100% dos pacientes, ou está envolvido álcool em excesso, ou está envolvido quantidade de açúcar em excesso, ou o paciente só come carboidrato. Então, o que está associado é a ingestão de alimentos de má qualidade, e não só o volume. Tem pacientes que falam, mas doutor, eu estou reganhando peso, mas eu nem como grande quantidade, eu como 100, 200 gramas de comida. Aí quando você vai investigar todo um histórico, come doce todo dia, come sobremesa depois de toda a refeição, come pão várias vezes por dia, não come muitas vezes nos horários certos. A Cristiane está colocando assim, a Cristiane Colares, ó. Era paciente do Dr. Tales. Com quem que eu devo passar na clínica agora? Olha aqui, ó. Com quem você achar mais bonito. Eu também. Aí não vai, porque vai passar todo mundo comigo. Aí ganhei, eu ouvi. Bom, Nestor, nesse conceito que a gente está discutindo, da complacência, de comer volume e de comer volume de quantidade, e o outro é volume de calorias, porque são alimentos que não ocupam muito volume, mas são altamente calóricos. E esses alimentos também, eles passam muito fácil por esse sistema, porque é líquido. A cirurgia bariátrica, ela foi desenvolvida para lidar com alimento sólido. Coisa líquida passa bem. E eu já vejo muitos pacientes falando assim, doutor, eu não entendo por que eu não estou perdendo peso, eu só como sopa. Pare de comer sopa, come arroz, feijão e carne, que aí a coisa vai mudar. Por quê? Porque são alimentos que ocupam espaço. A doutora tem uma fala, a Gislaine, a doutora Manuela é linda. Bom, eu acho que aí a questão do reganho é por aí, a gente tem que discutir cada caso individualmente, o que está acontecendo, mas o centro da coisa é preciso ajustar conduta alimentar. Outro conceito que a gente sempre bate muito aqui, e aí a gente fala isso muito com a Body Fitness, Dr. Marcos, né, educador físico, que é assim, todo mundo acha que quando a gente diz assim, vá fazer atividade física, a gente está falando para você fazer atividade física para gastar caloria, para emagrecer gastando caloria. Não é por aí. A necessidade de fazer atividade física, e é por isso que a gente indica musculação, não é atividade aeróbica, pelo menos nos 4 a 6 primeiros meses depois da cirurgia bariátrica, é para não ter sarcopenia, é para não perder muito músculo. O problema, olha aqui que eu estou falando, taxa metabólica basal. É preciso aumentar taxa metabólica basal. E para aumentar taxa metabólica basal, tem que aumentar massa muscular. Não é fazer atividade física para gastar caloria e emagrecer. É fazer atividade física para criar músculo, porque é o tecido muscular que vai garantir que depois de 2 anos da cirurgia vocês não tenham reganho de peso. E nesses primeiros 3 meses, né, que é onde o paciente acaba perdendo mais peso, a musculação é importante para ele não perder músculo, né? E aí depois de 3 meses que começa a ter aquela fase de hipertrofia, de ganhar muita massa magra, né? E aí tem pacientes mesmo que
depois de 3 meses começam a falar que está fazendo muita atividade física, muita academia, doutor, não estou perdendo nada. Mas a gente começa a ver a bioimpedância, que é importante. A gente vê também, ele fala em perda de medidas, né, que é o mais importante, porque o músculo acaba pesando mais do que a gordura. Né? Muito bem. Vamos voltar ao nosso tópico de hoje, então. Qual que é, para a gente começar a trabalhar a ideia a cirurgia bariátrica é para mim, Nestor, quais são as indicações da cirurgia bariátrica que a gente tem hoje? Bom, então, para a gente começar, como falam, né, desde o começo, né, um conceito bem básico, não é talvez o melhor jeito da gente calcular o excesso de peso, mas é o índice de massa corpórea, que a gente calcula esse índice com o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Ou divide o peso 2 vezes pela sua altura e você vai ter o seu índice de massa corpórea. Quem tem esse índice acima de 40 tem o que a gente chama de obesidade severa, grau 3. Esse tipo de paciente, ele tendo ou não doenças associadas à obesidade, ele já tem indicação como um procedimento cirúrgico, o melhor método para ele perder peso. Quando esse índice de massa corpórea está entre 35 e 40, então ele tem obesidade moderada grau 2. Quando ele apresenta 2 ou mais problemas de saúde, também é indicado o procedimento bariátrico como uma forma de perda de peso e melhorar das doenças associadas. Dependendo do tipo de doença, o grau de evolução, a gente também tem alguns procedimentos para pacientes que têm o índice de 30 a 35, que é uma obesidade leve grau 1. Então, esse é o mais básico que a gente tem de conceito. Quando a gente fala esse tema... Só para a gente deixar claro, então. Cálculo do IMC, índice de massa corporal, peso em quilos sobre a altura ao quadrado em metros. Isso aqui vai dar um número. Se esse número der de 20 a 25, isto é peso normal, peso adequado. Esse é o objetivo que nós temos do nosso tratamento, fazer com que os pacientes cheguem a um IMC de 25. Quando a gente calcula o peso, que seria a referência, é o peso que dá um IMC de 25. 25 a 30 é o que a gente chama de sobrepeso. 25 a 30 ainda não é obesidade. Quer dizer, é um aumento de peso, mas não é um aumento de peso suficiente para provocar doenças. Seria uma questão mais estética. 25 a 30. Esse também pode ser um bom objetivo da cirurgia bariátrica, colocar o peso, o IMC, abaixo de 30. 30 a 35, aí a gente já entra em obesidade, só que obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3. Aonde interessa aqui para cirurgia bariátrica? Aqui, ó. 35 a 40, que é obesidade grau 2, desde que tenham comorbidades. Quais são as comorbidades que são avaliadas e valorizadas para indicar uma cirurgia bariátrica? Principalmente hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas ortopédicos severos como artrose, hérnia de disco e dislipidemia severa também. Esteatose é comorbidade? Esteatose é comorbidade, mas é muito difícil convencer a perícia de um convênio médico a liberar uma cirurgia bariátrica somente porque o paciente tem 36 de IMC e esteatose leve. Então aí é uma outra coisa que nós vamos discutir também. Agora, acima de 40, quem tem IMC de 42, 43, 44, não precisa ter nenhuma comorbidade para fazer a cirurgia. Em relação a comorbidades, também você tem que falar problemas ginecológicos, tipo ovário policístico, problemas de infertilidade, amenorreia, né? Então, são problemas associados, circulatórios também, né? Essas são as comorbidades. Então, aqui, ó, para a gente ter certinho,
Isso aqui é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Estou aqui, para quem quiser ver direitinho, ó. CFM, Conselho Federal de Medicina, resolução de cirurgia bariátrica. Então a gente tem aqui, ó, indicações gerais. Pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 ou pacientes com IMC maior que 35 e portadores de comorbidezes. E comorbidezes se define por doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz, com ameaça de vida, ou seja, doenças com risco de vida. Vamos lá. Diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardiovasculares, incluindo doença arterial coronariana, quem infarta, quem tem angina, quem tem stent, infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, derrame, hipertensão e fibrilação atrial, cardiopatia dilatada, cor pulmonar, que é uma forma de insuficiência cardíaca que afeta o pulmão, síndrome de hipoventilação, asma grave não controlada, osteoartroses, hérnias de disco, refluxo gastroesofagiano com indicação cirúrgica, colecistopatia calculosa, pancreatite de repetição, esteatose hepática, esteatohepatite, incontinência urinária de esforço, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome do ovário policístico, veia varicosa, doença hemorroidária, hipertensão intracraniana idiopática, estigmatização social e depressão. Todas essas comorbidades constam na lista de comorbidades da regulamentação de cirurgia bariátrica do Conselho Federal de Medicina. O problema é que muitas delas não são aceitas por quem regulamenta a cirurgia bariátrica por convênio médico, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS. A ANS fala só de 5 coisas: hipertensão, diabetes, apneia do sono, problema ortopédico severo, artrose, hérnia de disco e dislipidemia severa. Então a gente tem 2 regulamentações: Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Saúde. Aquela paciente que falou, ela tem direito? Ela tem 39,8 só com pré-hipertensão. só com hipertensão. Tem direito, claro. Com só uma comorbidade? Só uma Porque a comorbidade. hipertensão é absoluta. Só uma comorbidade. 39,8 com hipertensão, ou com diabetes ou com apneia do sono. Agora, se ela tem 39,8 e esteatose hepática, só uma comorbidade, aí vai ser difícil de fazer a liberação. É preciso ser alguma para ser uma comorbidade, é preciso que seja uma comorbidade maior. Hipertensão, diabetes, dislipidemia severa, apneia do sono, hérnia de disco. São 2 comorbidades. Eu faço relatório assim? Bom, o que mais? Critério de indicação, Nestor, o que mais? O que eu acho que vai bem de encontro com o propósito da live, tem vários pacientes que muitas vezes perguntam assim: doutor, mas eu não tenho 150 quilos, 200 quilos, a cirurgia vai servir para mim? E hoje é o que a gente acabou de falar, através da resolução de CFM, da ANS que tem. Muitas vezes você não tem uma obesidade tão severa, mas as doenças que estão associadas à sua obesidade às vezes o problema é o paciente ele tem obesidade severa, só que ele não sabe que tem obesidade severa, porque ele imagina, a família dele imagina que para fazer cirurgia bariátrica tem que ter 150, 180,
200 que precisa ser o paciente do Dr. Nau. Toquinos mortais. E não é assim. Às vezes o É paciente... preciso ter um IMC acima de 40. Dependendo da tua altura, você vai ter um IMC acima de 40 com 90 quilos. Às vezes o paciente tem 30 quilos a mais, que já chega quase acima de 30, né? O IMC, e tem, ou acima de 35 e tem um problema ortopédico, entendeu? E aí já tem indicação de cirurgia. A Ju Montiel pergunta assim: o que dizem aos fumantes que estão no pré-operatório e não conseguem parar de fumar? Então vamos lá, doutor Rafael, por que para fazer uma cirurgia bariátrica é importante que a pessoa deixe de fumar? Então, Juliana, deve ser, né, Ju? É importante entender o quê? Que o cigarro, a cirurgia, você vai fazer a cirurgia e você vai passar por um processo de cicatrização, né? Imagina, você fumando logo depois da cirurgia, ele atrapalha no processo de cicatrização e isso pode causar lesões na tua cirurgia e até atrapalhar na cicatrização da tua cirurgia. Então é importante... Antes disso, Rafa, é assim, a pessoa que fuma, ela tem aumento de secreção pulmonar, ela tem tosse. Então, primeira coisa, vai aumentar o risco pós-operatório de ter complicação pulmonar, atelectasia, infecção pulmonar, broncopneumonia, dificuldade de retirar o tubo de anestesia. Então eu acho que assim, a primeira coisa, a gente precisa trabalhar a questão do fumo no pré-operatório para reduzir a chance de complicação pulmonar. Aí também tem a complicação cirúrgica, pelo fato que você está falando. Exatamente. Então, e essa parte pulmonar, o paciente que tem história de tabagismo, por isso que a fisioterapia é importante pré e pós-operatório, para ajudar na recuperação pulmonar da paciente. E como eu falei, na cicatrização, no processo da cirurgia, aumenta o risco do paciente. Né? Sobre o cigarro? Sobre o cigarro, sim. Além desses problemas... Você fumava quando operou ou não? Eu fumava só coisas ilícitas. Não, eu nunca fumei cigarro. Eu faço consumo de álcool, cerveja, mas cigarro nunca fumei. Então, assim, o que acontece? Além dessa parte pulmonar, pré-operatória, que tem que ser trabalhada, corre maior risco com a intubação, a parte respiratória, também já falando dessa parte cicatricial. Depois também a gente tem um problema, que o cigarro ele aumenta a chance depois de problemas no estômago, de ter uma úlcera. Então, o estômago menor de tamanho, ele pode ter problema depois. Depois que já está tudo cicatrizado, passou essa parte pós-operatória imediata, ainda corre o risco mais dele ter uma úlcera, alguma coisa do tipo. Quando um paciente vai num cirurgião plástico para fazer uma cirurgia plástica estética e ele fala que fuma, o cirurgião plástico fala assim: eu não vou te operar. Não opera. Por quê? Porque a cicatrização de quem fuma é muito ruim, porque fumar leva a problema de microcirculação. Não cicatriza direito, a cicatriz fica feia, a cicatriz da pele. Agora, a cicatriz de quem fuma lá dentro do estômago vai ficar igual e aumenta o risco, por exemplo, de ter uma complicação chamada fístula, precocemente logo depois da cirurgia, porque o tecido não cicatriza direito. E mais tarde, depois que o tecido cicatrizou, aumenta o risco de ter uma outra doença chamada úlcera. Então, todo o esforço deve ser feito no pré-operatório para que pare de fumar. Aproveita e já larga tudo que tem de ruim de uma vez só. Já divorcia, separa da família, deixa tudo que tem de ruim para trás, vida nova total, começa tudo do zero, entendeu? Vamos começar essa vida do zero. Brincadeira, pessoal. Agora assim, já para de fumar, para de beber, faz a cirurgia bariátrica legal, para que a coisa já que é para melhorar, vamos melhorar tudo ao mesmo tempo. Aqui na clínica nós temos um programa para incentivo a parar de fumar, muito legal, com a doutora Juliana Franzotti, que é a nossa físio, que ela tem várias técnicas
da fisioterapia que ajudam a pessoa a parar de fumar. Agora, a gente entende também que muitas pessoas tenham muita dificuldade, e eu acho que o fato de não parar de fumar não deve ser um empecilho total para fazer uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a gente sabe que depois que faz a cirurgia, fica mais fácil para parar de fumar. Mas pelo menos diminuir bastante o número de cigarros que fuma por dia. O ideal é parar. Se não consegue parar, vamos diminuir bastante. E existem técnicas para ajudar a fazer isso. A doutora Juliana vai ajudar a conseguir ou parar ou diminuir. Tem que também, nesses casos, a fisioterapia pré-operatória de preparo, ela precisa ser um pouco mais intensiva também. Então, tem coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse tipo de situação. Chicletinho, adesivo, coisas, tem muita coisa hoje. Medicação. Uma experiência assim, dos pacientes meus que operaram comigo, que fumavam não muito, fumavam poucos cigarros, né? Logo depois da cirurgia cessaram, pararam de fumar, né? A maioria deles, né? E que fumavam muito, diminuiu bastante. Né? Muito bom. A Rose lá na história, ela está colocando assim, ó, Rose Facor. Eu fiz a cirurgia há 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, e perdi 30 quilos. Será que consigo perder mais peso? Está perdida a cirurgia para ela? Não, bom, primeiro que, Rose, 30 quilos é um resultado dependendo bom, da altura, dependendo de quanto você pesava, de quanto você tem de altura, é um resultado muito bom. Né? Fora isso, você tem 1 ano e meio. Então, a gente sabe que 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, é uma fase de perda de peso. A Mayra Mendonça fala exatamente isso. O certo seria parar de fumar 1 mês antes para diminuir o risco de complicações, só para a gente deixar claro aquele tema. Então, você ainda está numa fase que você pode perder peso. Então agora é hora de focar no acompanhamento nutricional. Se você está comendo errado, ingerindo açúcar, doce, bebida alcoólica, excesso de carboidrato, então focar numa dieta mais controlada, mais rica em proteína, atividade física, que com certeza você vai continuar perdendo peso, pelo menos até uns 2 anos. Outra coisa importante, venha no seu retorno, se é com a gente, se é com outro cirurgião, se for com outro que você operou, venha conosco, a gente vai te acompanhar, fazer essa parte da sua taxa metabólica, ver se tem algum medicamento que a gente pode dar para ajudar no seu metabolismo, fazer você continuar perdendo peso, chegar no peso que você quer. Então, o acompanhamento agora é importantíssimo. Hoje a gente tem drogas no mercado, medicamentos, que não são medicamentos que permitem emagrecer 20, 30, 40 quilos, mas para perdas aí entre 6 a 12 quilos, o tratamento médico hoje ele é muito eficiente. A gente tem também alguns recursos de endoscopia, argônio, sutura endoscópica, que pode ajudar. Então, o tratamento ele é multidisciplinar. Acompanhamento com a psicóloga, acompanhamento com a Nutri, medicação, endoscopia. Eu acho que com isso a gente consegue recuperar para quem precisa. Às vezes é um simples ajuste de alimentação que precisa ser feito. Voltar à atividade física. Foi até tema de live, né? Como turbinar a sua cirurgia. Então, e a gente vê, a maioria dessas pessoas são pessoas assim, que estão tendo dumping, estão tendo hipoglicemia, e que quando a gente consegue acertar a alimentação, ela vai voltar a emagrecer, vai melhorar o dumping, vai melhorar a hipoglicemia. Hoje mesmo eu tive umas 2 pacientes assim, que elas vinham com uma queixa de hipoglicemia, e a pessoa que tem hipoglicemia, ela fica literalmente louca a hora que ela tem a hipoglicemia, ou seja, começa a suar, começa a tremer, e ela vai comer a primeira porcaria que ela encontrar na frente, que em geral é bolacha, é doce, é bolo. Então, no momento em que a gente começa com um ritmo, uma alimentação mais regular, ela para de ter hipoglicemia e começa a melhorar. As consultas também, né? Qual é? Mariliana. Ocorrendo normalmente.
A Mara Eliana, de São Caetano do Sul, pergunta assim: as cirurgias eletivas estão ocorrendo normalmente com a pandemia? Sim, estão, Mara, e agora a gente já vai fazer um ano, porque de verdade, desde o começo da pandemia, em março do ano passado, nós criamos um programa seguro para fazer cirurgia bariátrica, junto com os hospitais, e nós não tivemos nenhum problema. Ou seja, todos os pacientes operaram, não tiveram nenhum tipo de complicação. E a gente viu vários casos que tiveram Covid 1 mês depois da cirurgia, 6 meses depois da cirurgia. Eu queria até que um dia a gente parasse para fazer uma anotação disso para ver. E a evolução dos pacientes foi muito boa. Nós já temos aí 4, 5 estudos médicos publicados mostrando que pacientes agora, anteontem saiu pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, eles têm uma evolução quando são contagiados pelo vírus, pelo Covid, eles têm uma evolução melhor, precisam menos ir para o hospital, tem menos complicação, se vão para o hospital precisam menos de UTI, e se vão para o hospital e para a UTI precisam menos de ser entubados. Então a cirurgia bariátrica, pelo emagrecimento, pela melhora de toda aquela questão inflamatória relacionada à obesidade, ela protege contra o Covid. A gente vê alguns pacientes ainda perguntando assim: doutor, eu fiz cirurgia, eu sou grupo de risco? Você era grupo de risco antes de fazer a operação. O que é grupo de risco é a obesidade e não o emagrecimento que vem depois da cirurgia bariátrica. Aproveitando para falar outra coisa também. Vai operar ou já operou, tem oportunidade de fazer vacina? Chegou o teu momento de fazer vacina? Faça. Faça antes de operar, faça depois de operar, quando puder, mas não há nenhum problema de quem vai operar tomar vacina ou de quem já operou tomar vacina também. E quem acompanha a gente nas nossas redes sociais vê que a gente posta todo dia as cirurgias. Eu também não postou ontem até tarde da noite operando, eu já operei hoje de manhã, depois daqui tem cirurgia, amanhã tem cirurgia. Então a gente está operando quase todo dia aqui no grupo sem dificuldade. Ó, a Sueli é um exemplo clássico disso. Sueli, responde aí pra gente. Que cirurgia você fez? Qual é o menor peso que você chegou depois da cirurgia, que a gente chama de nadir, e qual é o peso que você está agora? E aí a gente vai ter uma ideia melhor. Mas sim, sempre existe alguma coisa que pode ser feita. Esse é o mesmo comentário da Sim, Juliette? foi a que perguntou do cigarro. Eu passei pelo pneumo hoje e fiquei apavorada por não ter conseguido parar de fumar ainda. Estou assustada com tudo que ela me disse. Sinceramente pensei em desistir por medo de morrer no pós-cirúrgico. Isso é uma verdade, Ju. Se você... Veja, existe o que a gente chama... hoje nós conseguimos chegar a um índice de complicações de cirurgia bariátrica menor de 0,5%, ou seja, em cada 200 pacientes que operam, um vai ter algum tipo de complicação, que seja broncopneumonia, que seja infecção urinária, 1 em 200. Por quê? Porque em cirurgia bariátrica a gente faz aquilo que a gente chama de gerenciamento de risco. Só vai para a cirurgia se diminuir o risco o máximo possível. Fumar aumenta risco. Então não tem nenhuma razão, se você está fumando um maço por dia, para fazer uma cirurgia. Tem que fazer um preparo melhor. A gente já falou isso aqui hoje. A gente entenda que pode ser que você não consiga parar, mas pelo menos tem que diminuir bastante, fazer fisioterapia, estar bem preparado do ponto de vista de fisioterapia. Então o grupo, o médico, junto com a físio, com a equipe multidisciplinar, vai saber determinar se esse é o melhor momento para você fazer a cirurgia ou se a gente tem que investir em um preparo melhor. Gerenciamento de risco. Não pode correr risco desnecessário. Manda lá. Regina, lê lá, Rafa. Regina Medeiros, qual é a dúvida dela?
Tenho 5 anos de cirurgia, peso inicial 100 quilos, É que você perguntou, 44. Cheguei a 55 quilos em março de 2020. Bem, né? Bom, De lá pra cá, 5 anos de cirurgia, ou seja, com 4 anos de cirurgia, de 100, ela chegou a 55. Perdeu 45 quilos. Resultado vai ser. excepcionalmente bom. Ela perdeu 45% do peso. De lá pra cá engordei 5 quilos. Então já tem que começar a ficar alerta porque ganhou esses 5 quilos. Tá com vício de comer arroz cru. Uau! O reganho pode ser por isso, este vício pode afetar o estômago de alguma forma. Existe, isso não é científico, né? Mas a gente vê muito que essas pessoas depois da cirurgia que têm vontade de comer arroz cru, terra, questão de ferro. ferro, Deficiência de vitamina. essas pessoas têm alguma deficiência de vitamina Areia, que precisa ser Copo de açúcar. entendida e tratada. Essa é uma anemia grande. Então, vamos fazer uma investigação para entender Aqui, o doutor. que aconteceu. A Sueli, licença, Menor doutor. peso Rafael. 63, Hoje ela tá com 78 quilos. 78. E ela operou com quanto? Há quase 5 anos. Ela não colocou Ela teve um quanto ela pesou. reganhozinho apreciável, né? De quantos quilos ela reganhou? Ali? Ela de 13? 63 para 78, né? 15. Reganhou 15 quilos. Veja, eu acho que ainda a gente não pode olhar e dizer assim, vamos partir para uma cirurgia revisional, mas sem dúvida é caso da Sueli voltar com a equipe dela, rever o que está acontecendo. Não sei quando ela fez os últimos exames, vamos ver, vamos entender como ela está se alimentando agora, quais são os outros problemas que ela tem e criar uma estratégia de tratamento. A gente sempre fala assim, Sueli, volta com a tua equipe. Eventualmente, assim, a gente sabe que tem equipes que não gostam de tratar de pacientes que apresentam reganho de peso, o paciente está com vergonha de ir lá porque reganhou peso. Com a gente aqui não tem nada disso. Mesmo que você tenha operado com uma outra equipe, você pode vir aqui com a gente, nós vamos conversar e nós vamos criar uma estratégia de tratamento para você. Nem sempre é a cirurgia revisional, como a gente já falou aqui. Tem muitas coisas que podem ser feitas antes de chegar na cirurgia revisional. Olha ali, ó, a Gislaine, um pouquinho para baixo, Daniel. É legal. Depois da cirurgia, estou mais interessado em preparar comida vegetariana. Meus hábitos mudaram. Tem que ter cuidado. Doutor Rafael, e aí? Como é que se vê isso daí? A gente vê muito. Tem estudo na literatura mostrando isso, né? A gente vê muitos pacientes que acabam mudando para comida vegetariana e eu vejo também pacientes também que acabam evitando um pouco de comer carne, frango, arroz, que é um pouco mais difícil, acaba entalando mais e acabam mudando. Agora, o paciente que tenta mudar para comida vegetariana, tem que ter um acompanhamento do nutricionista. A Sueli está dizendo lá, está com vergonha de voltar com a equipe. Sueli, não tenha vergonha, e isso a gente fala para todo mundo, obesidade é uma doença. Então, vamos fazer um outro raciocínio, Sueli. Vamos dizer que você esteja com um problema ginecológico, cisto de ovário, está com dor, síndrome de ovário policístico, foi no ginecologista, fez o diagnóstico e ele te receitou um hormônio para você melhorar o cisto. E você usou o tratamento que ele deu por 3, 4 meses e não melhorou. Você tem vergonha de voltar no teu ginecologista? Não, você tem que continuar o teu tratamento. É a mesma coisa. Obesidade é uma doença, a gente sabe que é uma doença de tratamento difícil e que recaídas, recidiva, ganhar peso é comum. E exatamente por isso que a gente fala assim, volte quando você ganhou 3 ou 4 quilos, não volta quando você ganhou 30 ou 40, porque com 30 ou 40 vai ser muito mais difícil para a gente tratar. Volte o quanto antes. Começou a ganhar peso, volte. É onde vai ser mais fácil de fazer o tratamento.
A Gislaine está agradecendo o doutor Rafael, diz que vai voltar com a doutora Sandra. Vai fazer uma dieta, né? Mas para não perder muita proteína e ser mais... uma dieta rígida, porque você está querendo ficar vegetariano. Né? Olha ali, ó, a Carol vai tocar num ponto que a gente toca muito nisso e é uma coisa muito importante. Carol Costa, boa noite. Boa noite, Carol. Minha taxa metabólica queima apenas 1.300 calorias, quando o correto seria queimar 2.300. Ela está com uma deficiência de 1.000 calorias, ou seja, todo dia, a Carol assim, ó, só por ela acordar todo dia e passar 24 horas, ela ganha 1.000 calorias por dia. Saiu Eu lá de deve novo. estar em home office. Olha ali, ó. O que posso fazer antes de optar pela cirurgia? Carol, não sei porquê. Veja, quanto você precisa emagrecer? Eu acho que essa é uma grande questão para a gente decidir por qual é o tipo de tratamento que seria mais adequado para você. Mas se você quer melhorar metabolismo basal, é assim, metabolismo basal você melhora aumentando massa muscular. Tem que aumentar a massa muscular. Não é fazer atividade física para gastar mais calorias, é fazer atividade física para aumentar massa muscular. Aumentando massa muscular, vai aumentar metabolismo basal. E o problema é que quando a gente emagrece, é ao contrário. Se perdeu 10 quilos, vai perder 25%, um quarto, vai ser de músculo. E o que vai acontecer? Se ela fizer um regime para emagrecer agora, e ela perder 10 quilos, ela vai diminuir mais ainda a massa muscular e vai diminuir mais, o metabolismo basal dela de 1.300 vai para 1.000. Então, isso é um processo de médio a longo prazo que tem que ter estratégia e ir trabalhando pouco a pouco. O que mais? Nestor, você acabou de falar das indicações de cirurgia bariátrica? Não? Acho que a gente falou das básicas, né? Bom, deixa eu falar agora, então, do que é o que a gente lida no dia a dia, que é a aprovação pelo convênio médico. Tem uma paciente falando aqui também. Convênio médico se baseia nisso aqui, ó. ANS, norma da ANS. Isso chama DUT, Diretriz de Utilização. E a ANS, ela fala assim, ó. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65. Por isso que, em geral, é difícil conseguir cobertura de convênio médico para quem tem menos de 18 e mais de 65 anos de idade. De novo, quem fez isso daqui não foi a doutora Manuela, não foi o doutor Nestor, não fui eu, nem o doutor Rafael. Isso é uma diretriz que tem, é uma regra de convênio médico, de legislação de convênio médico no Brasil. Com falha de tratamento clínico por pelo menos 2 anos e obesidade mórbida instalada há 5 anos. Por isso que tem a famosa curva de peso para autorizar no convênio. E aí depois entra grupo 1, obesidade, índice de massa corporal entre 35 e 39, com comorbidades, doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz, que ameacem a vida. Diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana e osteoartrites. Ou IMC maior que 40, independente de comorbidades. Fala ainda em pacientes que não podem ter problemas psiquiátricos descompensados ou histórico de abuso de álcool ou uso de drogas ilícitas. Esta é a norma da ANS. Então, por isso que tem que fazer a curva de peso no pré-operatório para mandar para o convênio. Por isso que a curva de peso ela é de 5 anos. Então, aí depende de convênio para convênio se segue isso 100% ou não, mas tem alguns convênios que seguem
100% a norma da ANS. E aí precisa um monte de relatório para fazer a aprovação antes da cirurgia. Tem convênios que você tem que passar pela perícia, né? Tem outros Perícia. que não. Mas eu acho que é bem importante que os pacientes tenham consciência de avaliar com a equipe. Porque, por exemplo, tem pacientes que têm refluxo muito grave, a gente acaba usando alguma técnica, mesmo que eles não tenham uma obesidade grave ou grau 2 moderada, que vai ajudar no refluxo, a curar refluxo. Alguns pacientes que têm diabetes muito grave, descompensado há muitos anos em tratamento. Então, acho que é importante vir para a gente avaliar bem caso a caso o que é mais indicado. Doutor, a Kelly aqui no seu Instagram está perguntando se o senhor fala alguma coisa também em inglês sobre a cirurgia. Kelly, podemos falar. Tem alguma coisa onde ela... Não, ela só entrou e está com dúvidas e está perguntando se o senhor fala alguma coisa em inglês. Em português ou em inglês? Em inglês mesmo, ela escreveu. Does he speak some English? Bem, vamos responder para Kelly. Kelly, you are talking in English with us. So this is a live in general for people that speak Portuguese, but we can agree about some time and talk in English with you. This is not a problem. So let's keep in touch and we can organize to talk, okay? I hope to see you and to talk with you soon. Vamos ver ali a dúvida da Mônica Marques. Eu fiz bypass há 4 anos, precisei fazer histerectomia total. Tive um reganho de 10 quilos. Quando fiz a cirurgia, eliminei 46 quilos. Preciso eliminar esse reganho. Vamos ouvir uma experiência aqui, uma opinião feminina. Doutora, é comum pacientes que fazem cirurgia bariátrica e têm que fazer algum procedimento ginecológico depois, como aqui no caso a histerectomia, tem relação a histerectomia com o reganho de peso dela? Não. A não ser que ela tenha feito o que a gente chama de histerectomia total ampliada, onde é removido ovário. Aí sim. Aí teve que usar hormônio, daí sim, né? Mas relacionada diretamente à histerectomia, não. Então, Mônica, tem várias formas de fazer uma histerectomia. Mas assim, o fato de tirar o teu útero não vai fazer você ganhar mais peso. Mas se mexer na parte hormonal, sim. E a parte hormonal, ela vem dos ovários e não do útero. Então, se você fez uma histerectomia e tirou ovário junto, isso pode levar a ganho de peso depois. Agora, se foi só a histerectomia, é só uma coincidência de casos. Novamente, precisa fazer consulta, entender o que aconteceu e programar uma estratégia de tratamento. Tá vendo? Aqui também tem bastante dúvida relacionada à menopausa e reganho de peso. Algumas pacientes perguntaram. Então, assim, também eu acho que existe, na idade da menopausa, eu acho que o metabolismo fica mais lento. Existem alguns sintomas, né? Que também assim, tende a acumular gordura em alguns locais, tipo abdômen. Então, tudo isso porque é hormonal, por alteração hormonal. Daí tem que ter um equilíbrio. Temos que estar junto com a ginecologista e com a gente pra gente ver o que a gente pode fazer para melhorar. Estou na menopausa e engordei 4 quilos. Aqui, Daniel, tinha uma dúvida ali, se você puder achar, que falava sobre, para falar um pouquinho de plasma de argônio. Bom, olha aqui, ó, esôfago, estômago e intestino. O plasma de argônio é um procedimento específico para quem fez bypass, não serve para quem fez sleeve, porque normalmente, Patrícia, pode haver aqui um alargamento com o passar do tempo dessa anastomose aqui, ó, da anastomose gastrojejunal. O plasma de argônio é um procedimento endoscópico, onde a gente aplica aqui um laser com argônio nessa região aqui, ó. Cauteriza isso com argônio. E essa cauterização, ela vai levar a um ajuste de 25 a 30% do tamanho.
vai reduzir essa boca de esvaziamento do estômago em 25% a 30%. E isto vai colaborar na perda de peso. De novo, plasma de argônio não é um tratamento para quem precisa perder 40 quilos, mas pode ajudar no tratamento multidisciplinar. Com a aplicação de plasma de argônio é possível emagrecer aí 4, 6, 10 quilos. Aí de repente usa uma medicação, ajusta um pouco a conduta alimentar e se consegue uma perda de peso maior. É um procedimento bem pouco invasivo, ele é totalmente endoscópico e de imediata recuperação. Tem uma dúvida aqui pertinente ao tema da live, e a gente tem cirurgia agora, né? Então a gente já está com 1 hora de live. Eu acho que você podia responder essa última pergunta e a gente encerra a live. Bom. IMC acima de 40 e com comorbidades. A ANS teria que aprovar mesmo dentro da carência? Aí é outra questão. Carência, então é melhor você explicar um pouquinho. Então, Lana, aí é uma outra coisa. É contratual. Né? Exatamente. O que nós estamos discutindo aqui são indicações do ponto de vista médico. Retirou o ovário. Agora, retirou o ovário, aí sim. Agora sim, Lana, existem coisas contratuais. Você assinou. Quando você fez o plano de saúde, você pode não ter lido, mas uma daquelas cláusulas ali diz que para fazer cirurgia bariátrica, você aceita uma carência de 2 anos. Então, se você está no período de carência, mesmo que tenha um IMC de 48, com diabetes, com hipertensão, o convênio não vai autorizar o teu procedimento. Existem situações especiais que são feitas com o convênio de compra de carência. Isso é uma coisa diferente. Mas o plano normal, o plano de saúde normal que a gente faz, quando não prevê compra de carência, ele determina uma carência para a cirurgia bariátrica de 2 anos. E mesmo quando há uma compra de carência, é preciso ter certeza que aquela compra de carência contempla tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, porque a maioria das vezes não contempla também. Então, isto é um problema contratual, não é questão médica. Muitas vezes eles perguntam peso, quando eles a gente vai fazer o convênio. Exatamente. E dentro daquela regra, essa é a pegadinha. O convênio vai fazer um rastreamento do teu peso, porque infelizmente também tem aquela história. O paciente ele não tem o IMC suficiente, então o que ele faz? Ele engorda de propósito para fazer a cirurgia. Então o convênio ele quer entender na perícia também se a pessoa não aumentou o peso de propósito para fazer a cirurgia. Então ele quer saber a curva de peso. E aí vai ver no teu contrato qual é o peso que declarou, toda essa situação. Então a situação contratual é diferente da situação médica. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Eu acho que num dia como esse em São Paulo, no final do dia com essa chuvinha, não tem nada melhor do que um papo aqui com a GOC Live e agora uma sopinha com aquele queijinho parmesão por cima e de repente aquela tacinha de vinho também. Veja, ninguém está morto. Um pouquinho de parmesão na sopa e uma tacinha de vinho não vai fazer mal para ninguém e não é por isso que vai engordar. Agora, amanhã não pode. Amanhã não pode. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Espera na quarta. A quarta da live. Tudo com moderação. Nós temos cirurgia agora, então a gente agradece a compreensão de vocês. Boa noite para todo mundo e esperamos ver todos outra vez quarta-feira que vem. Vamos mandar um abraço pro Danão, né? Boa recuperação aí da Danão. É isso aí. Só falta. O Danão está em recuperação, né, em restabelecimento de Covid, já está quase dando a quarentena. Danão, boa recuperação aí para você, a gente sabe que você está bem. E por isso que a gente está aqui. Eu só estou saudando da sua risada. Da risada. Daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar na live aqui. Tchau, Valeu, tchau, pessoal. boa noite, até Boa logo. noite, hein?